palavras de Jesus. Interessante para nós que estamos nesse discipulado, então somos alunos, sempre aprendendo do reino de Deus que está dentro de nós, essas coisas que Jesus falava e tem impactado tanto a nossa vida. A gente às vezes vê dificuldade em algumas, mas quando nós somos chamados para o caminho do Senhor, isso significa a gente mortificar muitas coisas, a nossa carne, o nosso velho eu, significa muito isso. E às vezes muitas pessoas pensam que é muito fácil, hoje é moda, né, virar evangélico no Brasil e em outros países, tá na moda, é fashion, mas significa, como o apóstolo Paulo falou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então isso tem um significado muito profundo de a gente mortificar o nosso velho homem. Então aqui no 17 de Lucas, no versículo 3, a partir do versículo 3, Jesus está falando sobre o pecado, primeiro aqui no começo, sobre aquele que por onde entra o pecado e faz as outras pessoas tropeçarem. No 3 ele começa já falando, então tomem cuidado com isso. E aí ele continua e ele diz assim: se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-o. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, vem agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto como e bebo, e depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Então Jesus sempre tinha essas historinhas, ou essas parábolas, para fazer aqueles discípulos usarem mais a sua mente, porque quando ele fala de algo que é difícil para nós, muitas vezes a gente nem para pensar se vivermos essa realidade. Ele fala sobre alguém que peca e vem te pedir perdão, mas ele fala 7 vezes no mesmo dia. No mesmo dia ele te ofender. Estou arrependido, me perdoa. Você perdoa. No mesmo dia de novo. No mesmo dia de novo. No mesmo dia de novo. Ele fala que é para perdoar. E aí quando os discípulos sentem isso, falam, meu Deus, Jesus aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé porque nós... Aí a gente olha para a nossa escritura mesmo. A gente fala mesmo. E acho que tem muitas circunstâncias na nossa vida que a gente para e fala com Jesus, meu Deus, aumenta a minha fé. Porque será que eu chego nesse nível 7 vezes no mesmo dia? Em outro lugar ele fala das 70 vezes 7 também. E aí a gente olha para a nossa escritura, eu sou cristão, eu sou da igreja tal, eu fiz tal curso, seminário, eu prego a palavra. Aí quando Jesus vem e fala isso, a gente olha para a nossa escritura e fala, meu Deus, quão longe eu ainda estou. Quão longe eu estou ainda dessa maturidade, dessa fé. E aí que Jesus fala, e quando eles dizem assim para Jesus, aumenta a nossa fé, Jesus fala da fé do tamanho da semente de mostarda, se usar
uma fé daquele tamanho, até uma moreira te obedece. E aí ele conta essa historinha do servo, que é um empregado, que faz o seu serviço, que faz a sua obrigação, e que volta do seu trabalho, que ainda não vai descansar, ainda vai preparar a janta do seu patrão. E aí Jesus fala, ele não está fazendo nada demais, porque ele é o servo, é a obrigação dele. E assim são com vocês, quando fizer apenas a obrigação, vocês vão dizer, somos inúteis. Nós fizemos apenas o trivial, a obrigação. Então a gente sabe que hoje no mundo há muitos cristãos que vivem assim um ativismo religioso. Eu trabalho na igreja, eu faço isso, eu estou em todos os cultos, eu preparo não sei o que, não sei o que. Um ativismo religioso, protestante. Eu guardo leis, eu guardo regras, eu obedeço regras, eu guardo todas certinho. Eu sou fiel na minha contribuição, no meu dízimo. Para esse Jesus está falando, você está fazendo apenas a sua obrigação. Porque tem tanta pessoa correndo para cima e para baixo com obrigações, com ocupações. Mas quando Jesus falar para ele, o cara te ofender 7 vezes no dia e voltar, você tem que perdoar. Aí esse cara vai falar, meu Deus, aumenta a minha fé. Porque na verdade eu estou vivendo aí uma revolução na minha vida, mas o meu interior, na verdade, ainda precisa de mudança. E Jesus exemplifica muito isso em todas as suas palavras, quando ele vai falar da esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a sua direita fez. Ele exemplifica isso quando ele fala, se o teu irmão te pedir para andar 1 quilômetro com ele, anda 2. Se te pedir a tua capa, dá a túnica também. Esse é o sentido. Não é sempre aquela obrigação que você pensa que está fazendo tudo certinho, mas é sempre algo mais com Jesus. É sempre algo mais. O camarada me pediu para andar 1 quilômetro, eu andei certinho 1 quilômetro. Não, com Jesus não, anda o dobro. Te pediu uma coisa assim, dê mais. Você é fiel, seja generoso, dê muito mais. Então, quando se trata de reino de Deus, de Jesus, a gente tem que sair do trivial. A gente tem que sair de uma vida simplesmente dogmática, de uma vida assim, de um ritual de vida. É sempre mais, é sempre buscando dentro de nós aquelas coisas que é difícil. Porque é difícil mesmo. Eu não estou dizendo que é fácil, mas a gente tem sempre que olhar para dentro de nós, sempre olhar para dentro de nós, e a gente sempre buscar os sentimentos que Jesus quer que a gente tenha, como filhos do reino que nós somos. Nós temos sempre que buscar esses sentimentos, no perdão, na generosidade, na bondade, na amabilidade. São frutos que estão sempre se falando, mas é difícil de vivê-los. Claro que é mais fácil viver uma vida correndo, fazendo coisas, praticando coisas, certinho, do jeito do estatuto, certinho, eu faço isso certinho, é mais fácil do que uma vida que vai fazer você trabalhar o seu interior, como a gente já viu pessoas que perdoam, como já vimos na televisão, o pai que perdoou o cara que matou as suas filhas, ou que perdoa o cara que abusou de sua filha. Isso é uma prova de quando a pessoa está usando mesmo todo o seu fruto espiritual de um cristão legítimo. Esse é um fruto que é difícil, mas nós temos que buscá-los. Nós precisamos buscá-los, porque o Pai tem procurado pessoas assim. Tem procurado como nunca pessoas assim para fazer parte da sua igreja.